O que é o homem? Essa é a questão que norteia a nossa disciplina de Antropologia Filosófica 2. E é em vista dessa questão que a gente se volta para a filosofia antiga, especificamente para Platão. Mas antes eu gostaria de começar com uma breve citação do prólogo de Além do Bem e do Mal, do Nietzsche, onde ele diz: de onde vem essa enfermidade no mais belo rebento da antiguidade, em Platão? O malvado Sócrates o teria mesmo corrompido? Teria sido realmente Sócrates o corruptor da juventude? E teria então merecido a cicuta? É claro, esse texto está repleto de ironia, né? Essa questão ela é repleta de ironia e revela de maneira adequada o perspectivismo nietzschiano. Mas, de todo modo, é uma questão que convém ser formulada, porque, claro, não se trata, evidentemente, de se encontrar culpados, mas se trata de encontrar o que é o homem e o que norteia, né, todo o trabalho contemporâneo de desconstrução das noções do homem, da mulher, evidente, como dualidade, ou seja, uma existência dupla, às vezes tripla, que se compõe de elementos que têm qualidades diversas, como a eternidade em alguns casos, em outros casos, a não morte de uma parte da existência, a morte de outra. Eu estou falando, evidentemente, da alma, que é imortal, e do corpo que morre. A gente tem todo o debate platônico para provar, né, que a alma é imortal, né? O Fédon trata de fazê-lo. E todo aquele trabalho de provar que a alma, assim como o corpo em relação à roupa, a roupa é mudada e o corpo permanece, a alma permaneceria, como há todo esse esforço para afirmar algo que permanece em detrimento daquilo que está em permanente mudança, que é o nosso corpo, a nossa contemporaneamente, podemos dizer, a nossa corporeidade, aquilo que nós somos. Isso é claro, tem todo um debate se isso é ligado ao orfismo ou não, se o Platão teria levado essa religião, né, fundada por Orfeu, para dentro da filosofia como solução dos problemas filosóficos. Essa é uma ideia que nos anos 50, 40, ela já foi difundida, né, num passado filosoficamente recentemente próximo, mas é bastante discutida essa relação, porque o Platão teria outras razões, né, razões, por exemplo, ligadas à fundamentação do conhecimento, e não seriam diretamente razões religiosas, e sobretudo pelo fato de que a filosofia platônica, enquanto epistemologia, ela pode estar fundada num mundo de ideias, mas que nasce, né, de uma relação bastante direta com esse mundo material. Mas independente desse debate todo, nos interessa perguntar o que somos nós do ponto de vista socrático, platônico, sobretudo platônico, mas porque o Platão, é claro, foi aquele que nos retratou esse momento da filosofia, e tudo aquilo que a gente sabe de Sócrates é o próprio Platão quem retratou. E é interessante que o personagem é sempre o Sócrates, razão pela qual uma brincadeira muito comum de se fazer como trote no primeiro dia de aula de filosofia é pedir para que os alunos façam uma pesquisa bibliográfica sobre as obras de Sócrates, para que eles possam ir à biblioteca e se complicar, né, nessa procura de livros que o Sócrates não escreveu, mas que o Platão colocou Sócrates como personagem, tanto de sua filosofia, quanto da filosofia socrática e também dos diálogos, que são diálogos de transição ou apócrifos. Todas essas questões de interesse para estudiosos da área. Do nosso ponto de vista, da nossa pergunta, o que somos nós, eu gostaria de ler um pequeno trecho do finalzinho da Apologia, que representa, em grande medida, o pensamento do Sócrates, visto aqui haver dúvidas a respeito de um mundo pós-vida, né? O Sócrates, ele efetivamente diz que a morte pode ser uma dessas duas coisas, um sono sem sonhos, né? E por isso seria muito boa, ou a continuidade da existência, razão pela qual ele pretende ainda lá nessa outra modalidade existencial, continuar, né? Ele diz, se houver o Hades, continuar a sua pesquisa de quem sabe, de quem não é sábio, enfim, leiam lá a Apologia para compreender os detalhes. Mas o finalzinho da Apologia ele faz uma
ele tinha filhos, né? Embora com 70 anos ele tinha filhos pequenos, e ele pede sobre a educação, ele fala algo sobre a educação desses filhos, e é aqui que eu começo então esse comentário crítico, evidentemente, sobre essa compreensão do que é o homem. Diz o Sócrates, no caso: ora, a estes não digo mais do que isso, meus filhos, quando crescidos, castigai-os, ó cidadãos, ocasionando-lhes os mesmos problemas que vos causam, se vos parecer que cuidam mais das riquezas ou de bens ou semelhantes, do que da virtude. E se derem mostras de serem qualquer coisa que não são, envergonhai-os como eu vos envergonho, que não cuidais das coisas que devis e creem valer alguma coisa, quando nada valem. Se assim fizerdes, terei de vós aquilo que vos é justo, eu e meus filhos. E aí é chegada a hora de ir. Isso está na página 97 da coleção Os Pensadores. O que significa esse cuidado com a virtude, senão o cuidado com a alma? Ou, no caso, com o conhecimento. A alma ainda não está sendo aqui pensada como mera sede da ideia, ou do conhecimento, ou da possibilidade de verdade, né, que acaba sendo retirada do ambiente corpóreo e elevada para um ambiente ideal, digamos assim, né? Do ponto de vista da existência corpórea e motora, um ambiente etéreo, um lugar onde a alma tem uma existência em que ela tem um conhecimento direto do bem supremo, né? Você tem o que será posteriormente aquela ideia do céu judaico-cristão, né? Sobretudo católico, mas antes ainda, o mundo das ideias é pensado como um lugar em que o bem, né? A ideia principal, se posta no centro, e todas as demais ideias se organizam a partir e em torno dessa uma e mesma primeira ideia de tudo o que é e pode ser. E as almas, elas frequentariam esse mundo das ideias, lugar onde elas teriam a possibilidade de conhecer todas as coisas. Mas, por alguma razão, essa alma, eu prefiro não entrar nos detalhes, essa alma decai. Ela pode, por exemplo, estar passeando, né, na sua biga de ouro, puxada por cavalos de fogo e desequilibrar-se e cair. A questão é que, ao decair, essa alma é encerrada no corpo. E o corpo é a prisão, é o lugar de onde nós não podemos escapar. A solução para esse enigma, ela poderia ser muito fácil, né, a morte, mas aí vai ter todo um debate do porquê que o filósofo não pode se matar, ou porquê o homem ou a mulher não se realiza com a sua morte ou com o seu fim. E é tão problemática essa questão do encerrar a própria existência, que o suicídio passa a ser um pecado que não tem perdão, e etc., uma coisa a ser combatida sempre. Mas, efetivamente, esse tipo de teoria acaba encaminhando, sem as devidas mediações, para essa solução fácil, que é a negação final do corpo, a morte, né, o suicídio. Por isso é necessário colocar padrões que determinem o agir posterior. Por exemplo, não pode se matar porque a própria vida é a possibilidade de consertar erros pregressos, né, de rever aquilo que poderia ter sido, reparar erros, né, pagar penas de vidas anteriores e coisas do gênero, que é o ambiente basicamente religioso. Do ponto de vista da teoria do conhecimento, se trata ao contrário. O aprisionamento no corpo gera ignorância. Isso a gente pode encontrar de maneira muito clara no livro 7 da República. Bom, para quem está, né, nos períodos mais avançados de filosofia, isso já é um conhecimento mínimo, né, básico. A chamada mito, né, da caverna, mas a alegoria da caverna utilizada pelo Platão no livro 7 da República, é justamente aquele trecho em que o Platão propõe, né, que nós seríamos almas acorrentadas, voltadas para um fundo de uma caverna,
Fora da caverna, haveria pessoas que transitam, pessoas de verdade, né, como nós transitamos no nosso mundo, transportando objetos, conversando ou não, etc. E isso provocaria sombras no fundo da caverna e as pessoas disputariam ali sobre essas sombras. E é interessante que, no final dessa descrição bizarra, né, desses prisioneiros acorrentados, Platão diz, o personagem Sócrates diz, né, somos nós, né, nós somos essas pessoas. E depois a gente percebe que o que ele está falando é que o corpo, essa limitação corpóreo-motora, os sentidos e o lugar da nossa possibilidade de conhecer o mundo. Mais uma vez, o corpo ele é o que gera, né, a nossa ignorância e o que gera a nossa capacidade limitada de conhecimento. Então, estar acorrentado nesse fundo de caverna é, de certo modo, ser homem e mulher no mundo, existir de maneira corpórea e motora, ter um corpo, ser um corpo, como contemporaneamente a gente pode compreender. E aquela saída, né, o momento da saída, é um momento doloroso exatamente porque é a admissão de que todas as nossas verdades sensíveis, elas apenas repetem, né, aquele fluir que o Heráclito revelou, já havia revelado, né, antes do Sócrates. E, de novo, há uma afirmação, né, de uma filosofia de tipo daquela do Parmênides, que o ser é, e o ser porque é, ele não pode meramente devir, ele não pode meramente passar, transcorrer. Por essa razão, a gente tem na filosofia platônica a incorporação dessa dualidade, de um fluir e ao mesmo tempo de uma permanência, uma necessidade de permanência. Tanto Heráclito quanto Parmênides encontram ali uma espécie de solução da sua questão. E essa solução ela ocorre em detrimento do que é o homem, em detrimento do que é o corpo, em detrimento do que são as necessidades, os sentimentos, a animalidade, os instintos, tudo aquilo que no homem e na mulher vai ser considerada a parte mais baixa da sua alma. A alma ela vai ter 3 partes, né? Se a gente está falando da República, a gente está falando da alma tripartite. A alma que tem uma parte racional, uma parte apetitiva e uma parte irascível. Uma alma que funciona mecanicamente e que 2 partes podem se somar para dominar uma terceira, mas que sempre é em função de uma dessas partes que os homens e mulheres se encaminham em seu ser no mundo, razão pela qual ele propõe uma república, né, uma república ideal, organizada a partir desses tipos de alma. E ali tem todo um debate social muito interessante sobre quem deve governar, né? E por isso o filósofo deveria ser aquele que governa. O filósofo não porque ele é um filósofo e está escrevendo filosofia, mas porque filósofo seria dentre os homens e mulheres aqueles que colocam essas virtudes que o Sócrates propôs ali na Apologia, né? Esse cuidado com a alma, esse cuidado com a virtude, esse cuidado com aquilo que nós somos e permanece, em detrimento daquilo que nós somos e está, como diria o Heráclito, em constante devir, que é o nosso corpo, a nossa corporeidade. Então, mais uma vez, a necessidade de voltar ao Fedro, para ali a gente perceber que a alma ela é imortal, ela é infinita, ela é aquilo que permanece apesar do corpo. Ela é, na verdade, o corpo numa metáfora em relação à roupa. A roupa que é substituída, que envelhece, que esgarça, mas o corpo que ali permanece. Eu vou voltar falando, então, desse aspecto anímico como superior ao corpo, então voltar o olhar de maneira bem esquemática para o Fedro, onde a gente tem essa afirmação da alma como imortal, como aquilo que permanece para além do corpo. Isso é provado, né? É interessante que isso demande provas, né, nesse ambiente, justamente para afirmar esse mundo etéreo, o mundo das ideias, como o mundo das verdades, em oposição, né, ao que nós existimos, o lugar onde nós existimos, o mundo da sensibilidade, o mundo das emoções, o mundo... Enfim, numa palavra, percebam o nível de negação ao qual é possível chegar. Negação daquilo que nós somos em razão de afirmar uma verdade.